Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, institui o sistema de políticas públicas sobre drogas. O SINAS prescreve medidas para a prevenção de uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para a repreensão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, define crimes e dá outras providências. Vamos à parte criminal, que é o capítulo 3 do título. Capítulo 3 dos crimes das penas. Artigo 27. As penas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor. Artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas, que é o crime de consumo, droga, portar droga para consumo. Inciso 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. 2. Prestação de serviço à comunidade. 3. Medidas educativas de comparecimento a programa ou curso educativo. Vimos que pode ser isolada ou cumulativamente, ou uma dessas, ou todas, ou duas. Parágrafo 1º. Às medidas submete-se quem? Às medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequenas quantidades de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Parágrafo 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza, à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Parágrafo 3º. As penas previstas no inciso 2 e 3, advertência e prestação de serviço à comunidade, 2, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento, do inciso 2 e 3 do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. Prazo máximo de 5 meses. Parágrafo 4º. Em caso de reincidência, as penas previstas nos 2 e 3, prestação de serviço e medida educativa de comparecimento a programa de curso educativo do caput educativo, inciso 2 e 3 do caput deste artigo, serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Primeira pena 5 meses, até 5 meses, e reincidente até 10 meses. Parágrafo 5º. A prestação de serviço à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educativas ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente, não é obrigatoriamente, preferencialmente da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários dependentes de drogas. Parágrafo 6º. Para garantir o cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos 1, 2 e 3, advertência, prestação de serviço e programa educativo, medida educativa de comparecimento a programa ou curso, a quem injustificamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente a
Inciso 1. Admoestação verbal, uma chamada no pé da orelha. E 2. Multa. Parágrafo 7º. O juiz determinará ao poder público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. Esse artigo 28 é o crime de consumo de droga, portar a droga para consumo. Artigo 29. Na imposição da medida educativa a que se refere o inciso 2, prestação de serviço, do parágrafo 6º, não, no caso multa, na imposição da medida educativa a que se refere o inciso 2 do parágrafo 6º, multa, do artigo 28, o juiz, atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará um número de dias multa em quantidade nunca inferior a 40, nem superior a 100. Nunca inferior a 40 dias multas, nem superior a 100 dias multas, atribuindo depois a cada um, segundo a capacidade econômica do agente, o valor de um trinta avos até 3 vezes o valor do maior salário mínimo, ou um trinta-avos, 1 sobre 30, uma percentagem de 1 sobre 30, ou 3 vezes o valor do salário mínimo. Parágrafo único. Os valores decorrentes da imposição da multa a que se refere o parágrafo 6º do artigo 28 serão creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas. Artigo 30. Prescreve em 2 anos a imposição e a execução das penas, prazo prescricional de 2 anos, observando, no tocante à interrupção do prazo, o disposto no artigo 107 do Código Penal e seguintes do Código Penal, as situações de interrupção do prazo prescricional estabelecido pela regra geral do Código Penal. Título 5. Da repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Aqui já vai entrar os crimes mais pesados de tráfico. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 31. É indispensável a licença prévia da autoridade competente para produzir, extrair, fabricar, transportar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, observadas as demais exigências legais. Esse artigo é um artigo preparativo para os demais crimes. É a proibição de fazer isso, essas ações, esses verbos. Artigo 32. As plantas ilícitas serão imediatamente destruídas, pelo delegado de polícia, na forma do artigo 50A. Antes dessa lei, a gente tinha que aguardar, fazer perícia no local. Agora não. Será imediatamente destruída, que recolherá quantidade suficiente para o exame pericial, uma amostra para a comprovação da ilicitude, de tudo lavrando o auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local, a delimitação da área que foi plantada, assegurando as medidas necessárias para a preservação da prova. Parágrafo 1º revogado, parágrafo 2º revogado. Parágrafo 3º. Em caso de ser utilizada a queimada para destruir a plantação, observar-se-á, além das cautelas necessárias à proteção ao meio ambiente, o disposto no Decreto 2.661, de 8 de julho de 98, no que couber, dispensada a autorização prévia do órgão próprio do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SINAR, porque a própria lei diz que tem que ser imediatamente. E se fosse aguardar as regras estabelecidas nesse decreto para a utilização de queimadas, não seria imediatamente. Por isso que iria ter que ter um processo administrativo para aprovar a queimada. Então, essa lei autoriza a queimada imediata do local, desde que o delegado, que é a autoridade competente para determinar essa queimada, recolha um material, uma quantidade suficiente para exame pericial e lavre o auto de levantamento das condições. Parágrafo 4º.
As glebas cultivadas com plantações ilícitas serão expropriadas, conforme disposto no artigo 243 da Constituição Federal, de acordo com a legislação em vigor. Capítulo 2 dos crimes, que é o crime principal. Artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Esse trecho aqui, como é que eu posso dizer? Descaracteriza a situação da exigência de que o tráfico de droga tem que oferir lucro, e não é. Sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão, de 5 a 15 anos. Olha a pena, 15 anos, 5 a 15 anos. E pagamento de 500 a 1.500 dias multas. A gente viu que o consumo é de 40 a 100 dias multas. Aqui, ó, de 500 a 1.500 dias multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem? As mesmas penas incorre quem? Inciso 1. Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Vamos lá de novo. Nas mesmas penas incorre quem? Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, novamente, ainda que gratuitamente, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Aqui na área policial, está transportando produto químico, tem que ter a documentação, seja nota fiscal, seja a licença de transporte desse material. Não foi da delegacia, mesmo que não seja para droga, produtos ilícitos, para consumo pessoal, mas substância química, tem que ter uma licença especial para transporte. 2. Semeia, cultiva ou faz a colheita sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituem em matéria-prima para a preparação de droga. Aqui é o plantio, né, da droga. 3. Utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tenha propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outro deles se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. A utilização do local para o tráfico de drogas. 4. Vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado. Esse artigo ele vem com a pacote de crime para autorizar a prisão, o policial comprando a droga, quando presentes elementos probatórios razoáveis de sua conduta criminal. Antigamente era considerado crime impossível, porque não tinha como acontecer, mas a própria lei agora autoriza que o policial compre a droga do traficante e já efetua a prisão, pois o traficante ele já estaria na prática criminosa. O policial só está ali para verificar, constatar, mas o crime já estaria acontecendo, pois ele estava com a droga para fim de venda, mesmo que a venda ao policial seja declarada impossível, esse artigo pela venda, mas ele estava com a posse da droga para a venda, então já está caracterizado, já caracteriza em um desses verbos aqui, ele não cai na venda,
mas ele já está aqui em oferecer, ter em depósito, ele já está com a droga, trazer consigo, ele já estava com a droga, o crime já estava consumado. Por isso que esse artigo aqui, o pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, traz essa novidade para cair, é, para tirar esse raciocínio. Se o policial disfarçado pedir a compra, agora se um exemplo, se o policial disfarçado, isso eu acho que foi um ensinamento de Fábio Roque, se o policial disfarçado chega ao cara e diz, eu quero comprar droga, e aquele cara não está com a droga, mas diante da oportunidade de vender, ele vai atrás e compra a droga para vender ao policial e não há o crime. Aí entra sim na questão do crime possível. Mas se ele já está com a droga comercializando no local e o policial chega e quer comprar droga e ele vende a droga ao policial disfarçado, aí ele já estaria com o crime consumado. Interessante essa novidade. Introduzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Aí tem um AD aqui. Detenção de 1 a 3 anos e multa de 100 a 300 dias de multas. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Parágrafo terceiro. Oferecer droga, eventualmente sem objetivo de lucro. Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Esse é o famoso crime cometido pelo namorado que leva droga para consumir com a companheira. Muito vivenciado pelas polícias militares na rua. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e pagamento de 700 a 1.500 dias multas, sem prejuízo das penas previstas no artigo 28. Por quê? Porque a pessoa que vai. É isso mesmo. Detenção de 6 meses e 700. Sem prejuízo da pena prevista no artigo 28. Parágrafo 4º. Nos delitos definidos no caput nos crimes nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Deixa a resolução. Isso daqui se chama tráfico privilegiado. Cai muito. Por isso vamos ler de novo. Nos delitos definidos no parágrafo 1º, que são todos estes, nos delitos definidos no caput no parágrafo 1º, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre a organização criminosa ou crime. Cai muito em provas. Artigo 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, adquirir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena: reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 1.200 a 2.000 dias multa. Artigo 35. Associar-se duas pessoas. Motoqueiro e seu comparsa já cairia aqui. Associar-se duas ou mais pessoas para fim de praticar, reiteradamente ou não. Polícia Militar abordou uma dupla numa moto já transportando droga. Qualquer dos crimes previstos no artigo 33, que é o tráfico, né? Caput e parágrafo 1º, e 34 desta lei. 34 é o transporte de material. Né? Artigo 35. Associar-se duas ou mais pessoas. Já foi 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 dias multas. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas do caput deste artigo, incorre quem se associa para a prática reiterada de crime definido no artigo 36. Artigo 36, né? Vamos ver agora. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33. Financiar ou custear a prática de qualquer crime previsto no artigo 33, caput,
Parágrafo 1º e 34 desta lei. É o cidadão que entra com capital, né, com dinheiro para o comércio de droga. Ele não suja as mãos diretamente, né, mas só coloca o dinheiro, financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes. Pena reclusão de 8 a 20 anos e pagamento de 1.500 a 4.000 dias multa. Artigo 37. Colaborar como informante com grupo organizado ou associação destinada à prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput 1º e 34 desta lei, reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 600 a 300 dias multa. Esse artigo cai muito, o agente público, ele cai muito nisso. Ele passa a trabalhar por tráfico, passando informações sobre operações policiais. Colaborar como informante com grupo organizado ou associação destinada à prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput 1º e artigo 34 desta lei. Artigo 38. Prescrever ou ministrar culposamente. Não há o dolo específico. Não há dolo, né? Drogas sem que dela necessite o paciente. Ou fazê-lo, o paciente, então, tem que ser através de um profissional habilitado a prescrever medicamento. Ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É o médico que passa uma droga que extrapola os limites estabelecidos ou desnecessário. Venda de receita acontece muito. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e o pagamento de 50 a 200 dias multa. Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal, ao profissional, seja de medicina, odontologia, da categoria profissional a que pertence o agente. Artigo 39. Conduzir embarcação ou aeronave, por que não ao veículo automotor? Porque está previsto na lei de trânsito. Aqui já estabelece embarcação ou aeronave. Após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem, pena de detenção de 6 meses a 3 anos, além da apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada e pagamento de 200 a 400 dias multas. Parágrafo único. As penas de prisão e multa aplicadas cumulativamente com as demais serão de 4 a 6 anos e 400 a 600 dias multas, se o veículo referido no caput deste artigo for de transporte coletivo de passageiro. Artigo 40. As penas previstas nos artigos 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3. 1/6 a 2/3. Se causa de aumento de pena. Vamos lá. Inciso 1. A natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Transnacionalidade. 2. O agente pratica o crime prevalecendo da função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. 3. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais de ensino ou hospitais, prisionais de ensino ou hospitais, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recinto onde se realizem espetáculos de diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transporte coletivo, locais determinados onde há aglomeração de pessoas, sejam pessoas que são facilmente captadas pelo tráfico de droga, por suas características. Inciso 4. O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. 5.
Caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal. 6. Sua prática envolve ou visa atingir criança ou adolescente, ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprida a capacidade de entendimento e determinação. 7. O agente financiar ou custear a prática do crime. O agente financiar ou custear a prática do crime. Artigo 41. O indiciamento o indiciado ou acusado, inquérito ou processo, que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, esse cidadão aqui que colaborar terá pena reduzida de 1/3 a 2/3. O colaborador terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Artigo 42. O juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social, as circunstâncias judiciais na primeira fase da aplicação da pena. O juiz terá que considerar com preponderância o que é estabelecido no Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Artigo 43. Na fixação da multa a que se refere o artigo 33 a 39 desta lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o artigo 42 desta lei, determinará o número de dias multas, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, o valor não inferior a 1/30, nem superior a 5 vezes o salário mínimo. Parágrafo único. As multas, em caso de concurso de crime, serão impostas sempre cumulativamente, podendo ser aumentadas até o décuplo se, em virtude da situação econômica do acusado, considerá-las o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no máximo. Se o juiz perceber que a multa aplicada ao máximo será ainda ineficaz, porque o indivíduo lá tem muito dinheiro, ele vai aumentar até o décuplo. Artigo 44. Os crimes previstos no artigo 33, caput e 1º, e 34 a 37 desta lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direito. Esse artigo aqui justifica a grande quantidade de pessoas presas por tráfico de droga no Brasil. Por quê? Porque no Brasil existem vários mecanismos que impedem a privação da liberdade, que são a fiança, o SUSI, que é o SUSI processual e o SUSI penal da pena, né? A graça, o indulto, a anistia, isso é mais a questão da pós-pena, e a liberdade provisória, vedar a conversão de suas penas em restritiva de direito. E existe também a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. E o tráfico de droga, ele fecha a porta para tudo isso. Por isso que a quantidade de pessoas presas no Brasil hoje é por tráfico de droga. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após, também o livramento condicional, que normalmente é cumprimento de 1/6 da pena, se eu não me engano, vou olhar. O livramento condicional, após o cumprimento de 2/3, então é 1/3 mesmo, e tráfico de droga é 2/3, vedada a sua concessão ao reincidente específico. Se for reincidente específico, nem livramento condicional o cidadão vai ter, o traficante de droga. Muito grave o crime de droga no Brasil. Artigo 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência
ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Também é previsto no Código Penal essa exclusão de culpabilidade. Parágrafo único. Quando absolve o agente, quando absolveu o agente, reconhecendo por força pericial que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado. Artigo 46. As penas podem ser reduzidas de 1/3 a 2/3, se, por força de circunstâncias previstas no artigo 45 dessa lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A incapacidade relativa por consumo de droga acidental. Artigo 47. Na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação que ateste a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profissional de saúde com competência específica na forma da lei, determinará que a tal se proceda, observando o disposto no artigo 26, questão de política de saúde pública. Capítulo 3, do procedimento penal. Artigo 48. O procedimento relativo aos processos por crimes definido neste título rege pelo disposto neste capítulo, aplicando-se subsidiariamente às disposições do Código de Processo Penal e à Lei de Execução Penal. Parágrafo 1º. O agente de qualquer das condutas previstas no artigo 28, a gente viu que é o consumo, né, desta lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos no artigo 33, tráfico, a 37 desta lei, será processado e julgado na forma do artigo 60 e seguintes da Lei 9.099, Juizados Especiais, 95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais. Parágrafo 2º. Tratando-se da conduta prevista no artigo 28, consumo desta lei, não se imporá prisão em flagrante. O indivíduo ele não será preso em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juiz competente, ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando termo circunstanciado e providenciando as requisições dos exames de perícias necessários. É o PCO, né? Nem precisaria, a própria lei já estabelece, a lei do juizado especial já estabelece que o crime de menor potencial ofensivo, que se enquadra o artigo 28, segue esse rito, mas a lei de drogas traz para não haver dúvida, considerando a gravidade do crime de drogas. Parágrafo 3º. Se ausente a autoridade judiciária, as providências previstas no parágrafo 2º deste artigo serão tomadas de imediato pela autoridade policial no local em que se encontra, vedada a detenção do agente. No caso, ele não vai ser privado da liberdade, mesmo que não haja juízo, e na prática não acontece isso. Na prática é lavrado o PCO e assinado o termo de compromisso de comparecer em juízo. Parágrafo 3º. Concluídos os procedimentos do que trata o parágrafo 2º deste artigo, o agente será submetido a exame de corpo de delito, se o requerer ou se a autoridade de polícia entender conveniente, e em seguida liberado. Porque ele vai ser liberado, ele não vai ter privativo da liberdade. E se ele quiser fazer o corpo de delito, não haverá audiência de custódia. E se ele disser que sofreu violência policial na abordagem e requerer o corpo de delito, será feito, assim feito. Parágrafo 5º. Para os fins dispostos no artigo 76 da Lei 9.099/95, que dispõe sobre os juizados especiais criminais, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata da pena prevista no artigo 28 desta lei, a ser especificada na proposta. Artigo 49. Tratando-se de conduta tipificada no artigo 33, tráfico, né? Caput e parágrafo 1º, e 34, que é o financiamento ao tráfico, e A37 desta lei,
O juiz, sempre que as circunstâncias o recomendarem, empregará os instrumentos protetivos de colaboradores e testemunhas previstos na Lei 9.807 de 99. Seção 1 da investigação. Artigo 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, da qual será dada vista ao órgão do Ministério Público em 24 horas. A tentativa de celeridade processual. Parágrafo 1º. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Tem que ter uma perícia, um laudo de constatação dizendo informando a situação da droga, né? Que é a droga mesmo. Parágrafo 2º. O perito que subscreveu o laudo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo, que aqui é o laudo só da constatação do flagrante. Há uma necessidade do laudo definitivo para o processamento da ação. E esse perito que fez o laudo preliminar, ele não está impedido de fazer o laudo definitivo. Parágrafo 3º. Recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a distribuição das drogas apreendidas, a destruição das drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização de laudo definitivo. Parágrafo 4º. A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias, na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. Parágrafo 5º. O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas referidas no parágrafo 3º, sendo lavrada auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste a destruição total delas. Artigo 50A, que a gente falou lá em cima da destruição da droga, né? Artigo 50A. A destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração no prazo de 50 dias contados da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização de laudo definitivo. Artigo 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso e 90 dias quando solto. Aqui é um prazo especial para a conclusão do inquérito por crimes previstos na lei de drogas. Que a gente sabe que o CPP é 10 dias se estiver preso, 10 dias, e 30 dias se estiver solto. E aqui é um alargamento do prazo, considerando as características do crime, né? A questão de necessidade de perícia, mas e oitiva de testemunhas. Parágrafo 1º. O prazo a que se refere este artigo pode ser duplicado pelo juiz. Pode ser duplicado, pode ir a 60 e a 180 dias. Ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade. Ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade judiciária. A autoridade judiciária vai pedir a prorrogação do prazo, que pode ser duplicado, desde que ouvido o Ministério Público, opinado o Ministério Público. Artigo 52. Fim dos prazos a que se refere o artigo 51 desta lei, a autoridade de polícia judiciária remetendo os autos do inquérito ao juiz. Fim dos prazos a que se refere o artigo 51 dessa lei, a autoridade de polícia judiciária remetendo os autos ao juiz. Inciso 1. Relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminal, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente. Ou, 2. Requererá a sua devolução para a realização de diligências necessárias. Parágrafo único. A remessa dos autos far-se-á sem prejuízo de diligências complementares. Inciso 1.
necessárias, é, parágrafo único, a remessa dos autos far-se-á sem prejuízo de diligências complementares, inciso um, necessárias ou úteis à plena elucidação do fato, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juiz competente até 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento. 2. Necessárias ou úteis à indicação dos bens, direitos e valores de que seja o titular o agente, ou que figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juiz competente até 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Artigo 53. Qualquer, qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nessa lei são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. Artigo 53, repetindo. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nessa lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios são permitidos. Inciso 1. A infiltração por agente de polícia em tarefas de investigação constituídas pelos órgãos especializados pertinentes, infiltração de agente. 2. A não atuação policial, aqui o retardamento do flagrante, a não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus percussores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção que se encontrem no território brasileiro, com finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível, o retardamento do flagrante. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 2, retardamento, a autorização será concedida desde que seja conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou dos colaboradores, para evitar a fuga, né? Se você não sabe para onde ele vai nem quem é, não adianta você retardar, tem que realizar a prisão. Mas se o agente policial sabe quem é, já identificou e qual o percurso que ele vai tomar, é aguardar para fazer a prisão de toda a quadrilha. Seção 2 da Instrução Criminal. Artigo 54. Recebido em juízo os autos do inquérito policial, de comissão parlamentar de inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 dias, adotar uma das seguintes providências. Inciso 1. Requerer o arquivamento. 2. Requisitar as diligências que entender necessária. 3. Oferecer denúncia, arrolar até 5 testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinente. Artigo 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e até o número de 5 arrolar testemunhas. Parágrafo 2º. As exceções serão processadas em apartado nos termos do artigo 95 a 113 do Código de Processo Penal. Parágrafo 3º. Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-lo em 10 dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato da nomeação. Parágrafo 4º. Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 dias. Parágrafo 5º. Se entender imprescindível, o juiz, no prazo de 10 dias, determinará a apresentação do preso, realização de diligências, exames e perícias. Artigo 56. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais. Parágrafo 1º. Tratando-se de condutas típicas como infração do disposto no artigo 33, tráfico,
caput, parágrafo 1º, 34 a 37 desta lei, o juiz, ao receber denúncia, poderá decretar o afastamento cautelar do denunciado de suas atividades, se for funcionário público, comunicando ao órgão respectivo. Parágrafo 2º. A audiência a que se refere o caput deste artigo será realizada dentro dos 30 dias seguintes ao recebimento da denúncia, salvo se determinada a realização de avaliação para testar dependência de drogas, quando se realizará em 90 dias. A audiência se realizará em 30 dias. No caso, se depender de avaliação para testar dependência de drogas, deverá ser realizada em 90 dias. Artigo 57. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra sucessivamente ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado para sustentação oral, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 a critério do juiz. Parágrafo 2º. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulados as perguntas correspondentes se entender pertinente e relevante. Artigo 58. Encerrados os debates, proferirá o juiz sentença de imediato, ou o fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Parágrafo 1º revogado, 2º revogado. Artigo 59. Nos crimes previstos no artigo 33, caput, e 1º, artigo 34 a 37 desta lei, o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória. Vou dar uma olhadinha na constitucionalidade desse artigo. Capítulo 4. Da apreensão, arrecadação e destinação dos bens do acusado. Artigo 60. O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias, nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constitua proveito dos crimes previstos nesta lei, procedendo-se na forma do artigo 125 e seguintes do Decreto-Lei 3.689, Código de Processo Penal, pacote anticrime, apreensão de bens, novidade, 2019. Nas hipóteses do artigo 366 do CPP, Código de Processo Penal, o juiz poderá determinar a prática de atos necessários à conservação dos bens, direitos ou valores. Quarto, a ordem de apreensão ou sequestro de bens, direitos ou valores poderá ser suspensa pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quanto a sua execução imediata puder comprometer as investigações. Artigo 60-A. Se as medidas assecuratórias de que trata o artigo 60 dessa lei, recaírem sobre moeda estrangeira, título, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, será determinada imediatamente a sua conversão em moeda nacional. Parágrafo 1º. A moeda estrangeira apreendida em espécie deve ser encaminhada à instituição financeira ou equiparada para alienação na forma prevista pelo Conselho Monetário Nacional. Parágrafo 2º. Na hipótese de impossibilidade de alienação a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, a moeda estrangeira será custodiada pela instituição financeira até decisão sobre o seu destino. Parágrafo 3º. Após a decisão sobre o destino da moeda estrangeira a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, como seja verificada a inexistência de valor de mercado, seus espécimes poderão ser destruídos ou doados à representação diplomática do país de origem. Parágrafo 4º. Os valores relativos às apreensões feitas antes da data da entrada em vigor da medida provisória 885, de 17 de junho de 2019, e que estejam custodiados nas dependências do Banco Central do Brasil, devem ser transferidos à Caixa Econômica Federal no prazo de 360 dias
para que se proceda à alienação ou custódia, de acordo com o previsto nesta lei. Artigo 61. A apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e de maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática do crime definido nesta lei, será imediatamente comunicado pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juiz competente. Apreensão de veículos. Parágrafo 1º. O juiz, no prazo de 30 dias contado da comunicação de que trata o caput, determinará a alienação dos bens apreendidos, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma da legislação específica. Parágrafo 2º. A alienação será realizada em autos apartados, dos quais constará a exposição sucinta do nexo de instrumentalidade entre o delito e os bens apreendidos, a descrição, nexo de instrumentalidade, a descrição e especificação dos objetos, as informações sobre quem os tivesse sob custódia e o local em que se encontrem. Parágrafo 3º. O juiz determinará a avaliação dos bens apreendidos, que será realizada por oficial de justiça, no prazo de 5 dias a contar da autuação ou, caso sejam necessários conhecimentos especializados, por avaliador nomeado pelo juiz, em prazo não superior a 10 dias. Parágrafo 4º. Feita a avaliação, o juiz intimará o órgão gestor do FUNAD, o Ministério Público e o interessado para se manifestarem no prazo de 5 dias e, dirimidas eventuais divergências, homologará o valor atribuído aos bens. Parágrafo 5º vetado. Parágrafo 6º revogado. Parágrafo 7º revogado. Parágrafo 8º revogado. Parágrafo 9º. O Ministério Público deve fiscalizar o cumprimento da regra estipulada no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 10º. Aplica-se a todos os tipos de bens confiscados a regra estabelecida no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 11º. Os bens móveis e imóveis devem ser vendidos por meio de asta pública, preferencialmente por meio eletrônico, preferencialmente, não exclusivamente, assegurado a venda pelo maior lance, por preço não inferior a 50% do valor da avaliação judicial, o limite de 50%. Parágrafo 2º. O juiz ordenará às secretarias de Fazenda e aos órgãos de registro e controle que efetuem as averbações necessárias, tão logo tenham conhecimento da apreensão. Parágrafo 13º. Na alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, a autoridade de trânsito ou o órgão congênere competente para o registro, bem como as secretarias de Fazenda, devem proceder à regularização dos bens num prazo de 30 dias, sem burocratização, né? Ficando o arrematante isento de pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, questão da próprio terreno, né? As despesas que vão com o bem. E aqui não vai, são perdoados, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. As dívidas antigas saem do bem e vão atrás do proprietário antigo. Parágrafo 4º. Eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento não podem ser cobrados do arrematante ou do órgão público alienante como condição para a regularização dos bens. Parágrafo 15º. Na hipótese do que trata o parágrafo 3º deste artigo, a autoridade de trânsito ou órgão congênere competente para o registro poderá emitir novas identificações dos bens. Um novo registro. O carro sai como se fosse novo. Artigo 62. Comprovado o interesse público na utilização de quaisquer dos bens de que trata o artigo 61, os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 1º-A. O juízo
juízo deve cientificar o órgão gestor do FUNAD para que, em 10 dias, avalie a existência do interesse público mencionado no caput deste artigo e indique o órgão que deve receber o bem. Primeiro B. Tem prioridade para os fins do primeiro A deste artigo os órgãos de segurança pública que participaram das ações de investigação ou repressão ao crime que deu causa à medida. Um bônus aí para quem prendeu. Parágrafo 2º. A autorização judicial de uso de bens deverá conter a descrição do bem e a respectiva avaliação e indicar o órgão responsável por sua utilização. Parágrafo 3º. O órgão responsável pela utilização do bem deverá enviar ao juiz periodicamente ou a qualquer momento, quando por este solicitado, informações sobre seu estado de conservação. Parágrafo 4º. Quando a autoridade judiciária recair sobre veículos, quando a autorização judiciária recair sobre veículos, embarcação ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão ao qual tenha deferido o uso ou custódia, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à decisão de utilização do bem até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor da União. Parágrafo 5º. Na hipótese de levantamento, se houver indicação de que os bens utilizados na forma deste artigo sofreram depreciação superior àquela esperada em razão do transcurso do tempo e de uso, poderá o interessado requerer nova avaliação judicial. Parágrafo 6º. Constatada a depreciação do que trata o parágrafo 5º, o ente federado ou entidade que utilizou o bem indenizará o detentor ou o proprietário dos bens. Artigo 7º a 11, revogado. Artigo 62. 62A. Tudo trazido pela pacote de crime. O depósito em dinheiro de valores referentes ao produto da alienação ou a numerários apreendidos ou que tenham sido convertidos devem ser efetuados na Caixa Econômica Federal por meio de documento de arrecadação destinado a essa finalidade. Os depósitos a que se refere o caput deste artigo devem ser transferidos pela Caixa Econômica Federal para a conta única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no prazo de 24 horas, contado do momento da realização do depósito, onde ficarão à disposição da FUNAD. Parágrafo 2º. Na hipótese de absolvição do acusado em decisão judicial, o valor do depósito será devolvido a ele pela Caixa Econômica Federal no prazo de 3 dias úteis, acrescidos de juros, na forma estabelecida no parágrafo 4º do artigo 39 da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 95. Parágrafo 3º. Nas hipóteses de decretação do seu patrimônio em favor da União, o valor do depósito será transformado em pagamento definitivo, respeitados os direitos de eventuais lesados e de terceiros de boa-fé. Parágrafo 4º. Os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal por decisão judicial devem ser efetuados como a anulação de receita do FUNAD no exercício em que ocorre a devolução, procedimento administrativo. Parágrafo 5º. A Caixa Econômica Federal deve manter o controle dos valores depositados ou devolvidos. Artigo 63. Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre X1. O perdimento do produto, bem como perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias e, inciso 2, o levantamento dos valores depositados em conta remunerada e a liberação dos bens utilizados nos termos do artigo 62. Parágrafo 1º. Os bens, direitos ou valores apreendidos em decorrência de crimes tipificados nesta lei, ou objeto de medidas assecuratórias, após decretado o seu perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao FUNAD. Parágrafo 2º. O juiz remeterá ao órgão gestor do FUNAD a relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos, indicar no local em que se encontre e a entidade ou órgão em cujo poder esteja, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente. Parágrafo 4º.
Transitada em julgar a sentença condenatória, o juiz do processo, do ofício ou a requerimento do Ministério Público, remeterá ao Senado relação dos bens, direitos, valores, declarações, pedimentos em favor da União, indicando quanto aos bens, o local em que se encontram e a entidade ou órgão cujo poder esteja para fins de sua destinação nos termos da legislação vigente. Parágrafo 4º-A. Antes de encaminhar os bens ao órgão gestor do FUNAD, o juiz deve, inciso 1, ordenar à Secretaria de Fazenda e aos órgãos de registro e controle que efetue a averbação necessária, caso não tenham sido realizadas quanto da apreensão. E 2, determinar, no caso de imóveis, o registro de propriedade em favor da União no cartório de registro de imóveis competente, nos termos do caput e do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, afastada a responsabilidade de terceiros prevista no inciso 6 do caput do artigo 134 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, bem como determinar a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União a incorporação e entrega do imóvel, tornando-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus para a sua destinação. Parágrafo 5º, vetado. Parágrafo 6º. Nas hipóteses do inciso 2, caput, decorridos 360 dias do trânsito em julgado e do conhecimento da sentença pelo interessado, os bens apreendidos, os que tenham sido objeto de medidas assecuratórias ou os valores depositados que não forem reclamados serão revertidos ao FUNAD. Artigo 63-A. Nenhum pedido de restituição será conhecido sem um acompanhamento pessoal do acusado, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos e valores. 63-B. O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e objetos de medidas assecuratórias, quando comprovada a ilicitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multa e custas decorrentes da infração penal. Artigo 63-C. Compete ao Senado, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, proceder à destinação dos bens apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento sejam decretados em favor da União, por meio das seguintes modalidades: alienação mediante: letra A, licitação; letra B, doação com encargo a entidades ou órgão público, bem como comunidades terapêuticas acolhedores que contribuam para o alcance das finalidades do FUNAD; ou C, venda direta, observado o disposto no inciso 2, caput do artigo 24 da Lei 8.666 de 93, licitações. Inciso 2, incorporação ao patrimônio do órgão da administração pública, observada as finalidades do FUNAD. 3, destruição. Ou 4, inutilização. Parágrafo 1º. A alienação por meio de licitação deve ser realizada na modalidade de leilão para os bens móveis e imóveis, independentemente do valor da avaliação, isolado ou global, de bens ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, por preço não inferior a 50% do valor da avaliação. Parágrafo 2º. O edital do leilão, que se refere ao parágrafo 1º deste artigo, será amplamente divulgado em jornais de grande circulação e em sítios eletrônicos oficiais, principalmente no município em que será realizado, dispensada a publicação em edital oficial. Parágrafo 3º. Nas alienações realizadas por meio do sistema eletrônico da administração pública, a publicidade dada pelo sistema substituirá a publicação em diário oficial e em jornais de grande circulação. Parágrafo 4º. Na alienação de imóveis, na alienação de imóveis, o arrematante fica livre de pagamento de encargos e tributos anteriores, sem prejuízo da execução fiscal em relação ao antigo proprietário. Parágrafo 5º. Na alienação de veículos, embarcações e aeronaves, deverão ser observados os dispostos nos parágrafos 3º e 15 do artigo 61 dessa lei. Parágrafo 6º. Aplica-se
as alienações de que trata este artigo, a proibição relativa à cobrança de multas, encargos e tributos previsto no parágrafo 4º do artigo 61 dessa lei. Parágrafo 6º. A SENAD, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pode celebrar convênios ou instrumentos congêneres com instituições e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal ou municípios, bem como comunidades terapêuticas acolhedoras, a fim de dar imediato cumprimento ao estabelecido neste artigo. Parágrafo 8º. Observados os procedimentos licitatórios previstos nesta lei, fica autorizada a contratação da iniciativa privada para a execução das ações de avaliação, de administração e de alienação dos bens a que se refere esta lei. Artigo 63-D. Compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública regulamentar os procedimentos relativos à administração, à preservação e à destinação dos recursos provenientes de delitos e atos ilícitos e estabelecer os valores abaixo dos quais se devem proceder às suas destruição ou inutilização. Artigo 63-E. O produto da alienação dos bens apreendidos ou confiscados será revertido integralmente ao FUNAD, nos termos do artigo 243 da Constituição Federal, vedada a sub-rogação sobre o valor da arrematação para saldar eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não prejudica o ajuizamento de execução fiscal em relação aos antigos devedores. Artigo 63-F. Nas hipóteses de condenação por infração às quais esta lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondente à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele compatível com seu rendimento lícito. Parágrafo 1º. A decretação da perda prevista no caput deste artigo fica condicionada à existência de elementos probatórios que indiquem conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional do condenado ou sua vinculação à organização criminosa. Parágrafo 2º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens, X1, de sua titularidade ou sobre os quais tenha domínio e benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente. E 2, transferidos a terceiro a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Parágrafo 3º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência ilícita do patrimônio. Artigo 64. A União, por intermédio do SENAD, poderá firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com os organismos orientados para a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e a reinserção social de usuários ou dependentes e a atuação na repressão à produção não autorizada e o tráfico ilícito de drogas, com vista na liberação de equipamentos e de recursos